é a guerra, né? A gente tem que pensar em tudo quanto é conspiração nessas horas. Às vezes pode ter a relação da própria empresa com isso. Quem lembra uns 10 anos atrás, que na verdade foi o que estimulou a criação dos conglomerados, BR Food, enfim, todas essas bandeiras que foram criadas pós um problema de gestão. Agora eu não posso, só não lembro se é a Sadia ou a Perdigão, que o gestor pegava o dinheiro, investia nas bolsas e toda vez davam, quando ia apresentar o balanço, sempre um balanço elevado, tal. Enfim, como ele estava lá com o recurso, ele pegava, aplicava e depois retirava o dinheiro e mostrava com valor agregado. Até que um dado momento, perca. E aí, para você mostrar, sendo que vendeu? Como? Prejuízo. Um prejuízo no quê? E aí ele teve que abrir a caixinha secreta dele, e aí teve que... E aí, o substituto, né, o concorrente, o que aconteceu? Foi lá e... E aí depois vocês podem até dar uma olhadinha, pesquisar, se foi se eu não me engano, foi a Perdigão. E aí foi uma jogada que funciona, né? Quem fez muito isso foi o brasileiro dono não, né? Que gerenciava a Renault e a Nissan, né? Que lá ele ia ser preso, né? Fugiu. Vocês viram todas as reportagens que ele teve que... Enfim, acho que chegou a ficar preso no Japão, mas fugiu de lá. Feio ou não, foi isso que ocorreu, né? Então vamos lá. E aí, para a gente trocando um pouco o disco, mas mantendo a mesma linha de... Só para compartilhar aqui. Nem dei boa noite pessoal, para ficar tudo formal, né, na gravação. Quem chegou que não estava na aula passada, só a Ludmila e a Jeane? Né? É isso, pessoal? Tatiane, é isso, né, Tatiane? Volta logo o modelo presencial. Aí vocês não vão escapar do professor mais. Vou olhar nos olhos. Eu estou acompanhando desde o começo da outra aula, porque eu nunca consigo entrar na segunda. Sempre que eu entro, já acabou. E daí eu fico com falta. Então, eu já estou assistindo desde o começo, desde as 7 horas. E fica, prazer, pode ficar. Você está no grupo agora, tá? Aham. Tranquilo, sem problema. Aí eu já estou acompanhando, tá? Professor, não sei se o senhor falou na primeira aula, mas o senhor participou da reunião que teve? Vai voltar presencial? Participei e não vai voltar presencial. Eu falo assim, porque ninguém estava falando comigo. Eu falei, vontade de voltar presencial, porque eu vou olhar nos olhos de todos vocês, ninguém me responde, né? Aí por isso que eu brinquei com vocês nesse sentido. Mas o que vai voltar presencial, eu até tenho que combinar certinho com o professor Alex, é que o docente ele vai ter que estar uma vez por semana na instituição, período de 6 horas, à disposição do aluno. E o período, a princípio, o período determinado é o da tarde. Tá? Ah, sim. E do TCC lá, o senhor assistiu também ou não? Assisti. Mudou mesmo? Alguns itens, sim. Ocorreram as mudanças. Para mim, porque no caso eu oriento ainda pessoas que estão na fase do projeto. Os meus orientantes vão precisar adaptar só para o ano que vem, né? Essas adequações. Mas para vocês agora, realmente... Inclusive, quem participou aqui foi... Quem que é a Ana, quem mais? Quem que são os líderes? É o Ariel. Eu participei também, professor. Não conseguiu participar. Isso, Evanilza, você que participou, né, Evanilza, né? Isso, professor. Então, assim, eu não vou lavar a roupa suja
assim, mas eu vou trazer à tona, talvez vocês já tenham conversado, uma preocupação dos docentes do contato com vocês, com eles, para feedback com relação ao trabalho de conclusão. Correto, Ivanilza? Não foi nesse sentido? Ou não? Sim, professor. Porque Sim. muitos deixam para cima em cima da hora e isso é preocupante. Mas, professor, vai mudar mesmo? Não vai ser mais artigo? Vai ser monografia? Ou só para o terceiro ano? Porque agora, bem dizer, a gente já está quase terminando, quem começou? Então, Ivanilza, você acompanhou, Ivanilza, certinho? Porque, pelo que eu entendi, tem uma mudança a princípio de nomenclatura, mas estrutura, pouca coisa. Ah, sim. Professor, pelo que eu entendi, parece que vai ser em comum com o orientador, né? Vai decidir com o orientador e orientando. Se vai continuar artigo, pode escolher, pelo que eu entendi, se você quer continuar na monografia, no artigo, quer fazer uma monografia, aí vai do orientando e orientador, né? Exato. Para a turma de vocês, né? Para a turma de vocês. Isso. Que está nessa fase de reta final. Porque qual foi o problema? Como estava lá, que tinha que entregar o artigo, estava com problema de autorização. E aí tiveram que mudar para o trabalho de conclusão de curso, a nomenclatura do regimento. E aí, nesse momento que eu trabalho de conclusão do curso, que criou essa flexibilidade. Tá? Obrigado, professor. Opa, tranquilo. Ludmila é isso, né, Ludmila? Porque às vezes algum ponto ali a Ludmila acompanhou, pode... Não, professor, eu estava querendo saber mesmo. Ludmila, não, perdão, a Ivanilza que comentou, desculpa, falei com a Ivanilza que acompanhou, né? Às vezes algum ponto que eu não falei errado, Ludmila, desculpa. Vamos lá, então. Mas vocês estão vão estar com os docentes, por exemplo, precisou de uma... Eu falo que, no caso, para vocês que precisam do contato com o orientador, aproveite essa oportunidade, tenta identificar o dia que o orientador de vocês vai estar na cidade, ele vai ter que estar semanalmente, talvez, ou enfim, pelo que semanalmente, vai de cada carga horária. Aproveite para estabelecer essa relação para concluir, não deixar para última hora. Porque o que acontece? Prazo, e aí está gravado até aqui, vocês podem depois verificar certo. Prazo é uma relação de instituição com o gestor, que é a própria universidade. E muitas vezes essa relação de extensão de prazo não depende só da unidade. Eles precisam de uma resposta superior. Que, como é uma coisa que envolve regimento, para não ter risco de vocês não conseguirem cumprir os prazos. Eu falo porque eu sofri isso olha, a pressão foi muito grande no mestrado, e aí parecia rápido, né? Porque assim, o mestrado foi 1 ano de aula, aquele ano ali que você dá valor à vida, e aí quando você tem 1 ano para você escrever, você fala, eu tenho 1 ano para escrever, vixe, eu vou ler 3 meses, depois eu vou, aí faço. E aí, nisso, o protelar é o grande vilão, e quando você vê o prazo, e aí você tem ali, e aí você tem que chamar a banca, e tem qualificação, e aí muitas vezes os professores estão numa situação que o convidado não pode vir, e aí o negócio fica... E aí volta para revisão, então, para não ter todo esse apuro para vocês, tá? Isso eu falo de coração aí, por vivência também. Hoje, ó, na organização Sistemas e Métodos, vamos trabalhar mais uma parte que envolve, dentro dos processos organizacionais, trabalhamos na última aula hierarquia, se eu não me engano, correto? Hierarquia, trabalhamos a estrutura plana e a estrutura vertical, e hoje vamos falar sobre níveis administrativos. É um tema bem interessante, que também bem rico em informação. Tentei compilar para vocês aqui, a gente estabelecer uma gestão de tempo, mas vamos ver como que vai ser o andar hoje aí com relação aos pontos. Fala, verdade, professor, que o primeiro slide do professor tem 3 parágrafos que
Quando se trata de, e você viu que o professor acabou aquela questão lúdica, né? Tem que ser informação objetiva. Quando se trata de níveis administrativos, e o que seria níveis administrativos? É isso aqui, ó. Eu já vou pular só para vocês terem uma... Quando se trata de níveis administrativos, e eu fiz esse recorte hoje, ó. Estava olhando o Diário Oficial, ó, e eu me deparei com esse momento aqui, que é a organização da estrutura da Secretaria de Fazenda, e eu falei, ó, perfeito para a aula de hoje, que está ligado diretamente a nós vamos falar sobre os níveis administrativos, tá? Concurso, quem almeja, e principalmente com a formação em administração, ó, uma carreira muito boa, tá? Auditor fiscal, são duas carreiras, né? O auditor não é técnico, tem um outro, são dois, a gente pode até tentar identificar aqui no slide, salários acima de 20 mil, um salário muito bom. E aí, quando se fala de níveis administrativos, tem os seus limites e suas implicações. E o que são os limites e as implicações quando se trata de níveis administrativos? Processo organizacional, quando levado a efeito, no sentido de levado a efeito, a gente pode se tratar quando se levado a sério. No sentido de se departamentalizar a empresa, quando você está na organização, que nem aqui. Se saiu isso no Diário Oficial, porque a Cefaz sentiu a necessidade de se organizar. Em algum momento, algum nível administrativo estava com determinada ou dificuldade, enfim, ou uma demanda de um acréscimo. Até porque eu poderia até trazer o texto para dizer o que ocorreu, né? Que foi necessário a publicação dessa nova, desse novo organograma, enfim, da instituição, do Cefaz. Então, o processo organizacional, quando levado a efeito a sério, no sentido de se departamentalizar a empresa, inevitavelmente vai defrontar-se com o problema da divisão vertical do trabalho. Concordam comigo? Ó? Divisão vertical. Como organizar? Secretaria de Fazenda, tem aqui, ó. Não sei se quem está com o celular talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, né? Vou tentar aqui ampliar. Melhorou? Vou aqui tentar aqui ver se meu print não ficou muito ruim. Tem lá o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, abaixo dele. Quem está aqui, ó? Assessoria de gabinete. E aí vem o gabinete do secretário adjunto, quer dizer, ele tem um secretário adjunto. E aí vem logo abaixo, Coordenadoria Especial de Incentivos Fiscais e Desenvolvimentos Econômicos. Só que essa coordenadoria, não de forma vertical, de forma horizontal, precisa ter mais duas áreas. A unidade de análise e concessão de incentivos fiscais, separada da unidade de monitoramento e controle de incentivos fiscais. E aí vai indo. Aqui eu estou vendo um ponto, né? E aí vai indo a corregedoria geral, quer dizer, aquele que vai ter alguma denúncia enfim, de improbidade, qualquer crime cometido pelo servidor público, vai para a corregedoria, e aí a corregedoria tem que ter a sua assessoria de corregedoria, que nós estamos vendo que seria assessoria. A equipe, digamos aqui, não tem uma equipe estabelecida de... Corregedoria faz investigação, aí eles não têm uma equipe de monitoramento, de vigilância, precisa contratar, enfim. E aí entra a assessoria da corregedoria. É todo aquele que vai dar o suporte para que a corregedoria funcione. Quando isso ocorre, aí vamos voltar aqui para o... Mas aí... Quando isso ocorre, ó, defrontar-se com o problema da divisão vertical do trabalho. O que acontece? Deixa eu... Cadê? Deixa o professor voltar aqui o slide. Ah, o professor tirou o slide, deslocou. Tá. Esse problema ocorre porque você tem aqui, tranquila a vida da corregedoria.
Mas aí quando você chega na etapa que você começa a criar as subdivisões, as áreas intermediárias, e aí você, determinada área, fala, poxa, eu tenho mais só 3 subsecretarias, eu acho que o meu trabalho ela tem muito mais importância que a outra subsecretaria que está do meu lado, que adquiriu muito mais passos, enfim. E como resolver tudo isso? Culminando com a difícil tarefa de fixação dos diversos níveis hierárquicos, em termos de autoridade e responsabilidade. E aí voltamos aqui. Como é que se define? Eu peguei do Cefaz, que eu achei muito interessante, porque o grau a quantidade de, vamos tratar assim, a quantidade de salas, né, que o Cefaz precisa para que realmente o cofre do governo não seja, não ocorra dano, não seria o dano, mas enfim, o desvio, né, enfim, falhe na sua fiscalização, porque a fonte, né, a fonte de subsistência da máquina pública, ela funcione, e aí precisa suprir todas as lacunas. E aí eu tenho um exemplo aqui numa instituição pública, mas nós podemos relacionar também completamente com a instituição privada. As organizações em larga escala podem ter 12 escalões entre nível de execução e a direção geral. Veja bem, teoria, Tadeu Cruz, ele que estabelece, a fonte bibliográfica, que 12 escalões. De certa forma, a gente pode quase, não vou dizer que chegamos a 12, 1, 2, aí tem o 3, abaixo aqui 4, 5, mas ele fala que pode chegar até 12. Aqui a gente pode, a grosso modo, sem estudar cada nomenclatura, pela diferença de cor, definir que, 1, 2, 3. 1, 2, vamos ver, 1, 2, 3, 4 níveis. Esse tem esse como, esse responde para esse, que tem esse grupo. Esse aqui responde para esse, que responde para esse. Correto, pessoal? Estão visualizando comigo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. E aqui, hein? Quem que responde para quem? 3 no mesmo, estão na linha vertical, mas não tem nenhuma subpasta. Então, olha o grau de complexidade, né, para você fazer essa roda girar. E aí, se você vai para uma empresa privada, a mesma coisa. Tem lá o dono da empresa que às vezes só pisa no pátio da instituição uma vez por ano, deixa lá os gerentes de setores, que tem os outros subgerentes, vamos tratar assim, vamos criar, mas a gente vai ver aqui na teoria as nomenclaturas de forma correta, até chegar no chão da fábrica. E aí Tadeu Cruz nos traz que as organizações em escala podem ter 12 escalões, entre nível de execução até a direção geral. Todavia, tais categorias podem, para um melhor tratamento, ser agrupadas em apenas quatro estratos organizacionais denominados, e aí nós chegamos no título, né? Níveis administrativos. Distintos uns dos outros, pois embora tenham atribuições administrativas semelhantes, elas variam em grau em virtude da extensão da descentralização da tomada de decisão. Até 4, certo? Na aula de hoje eu trouxe um modelo aqui com três níveis para a gente poder identificar certinho como é que como diz aqui, e eu não grifei, níveis administrativos distintos um dos outros. Então veja assim que, vamos lá, o que seria distinto? E esse lado aqui está mais fácil para a gente observar. Vamos lá, deixa o professor aumentar aqui. O que eu fiz errado? Aqui, vou tentar aqui. Estou inventando, mas não vou conseguir. Vai ficar. Correto é ficar.
parabéns. Aqui. Pronto. 2-0 para o slide, vamos lá. Por que distintos? Ó, o superintendente tem todos aqui as suas subsalas, pastas, enfim, que estão sob sua responsabilidade. E aí, abaixo dele, tem essas subpastas, ou esses setores, respondem a essa direção, que responde a principal. Estas pastas aqui não respondem para essas 4 coordenadorias que estão aqui, ó. Coordenadoria oficial, de tecnologia, monitoramento, apoio fiscal, enfim, e eu acho que é tributário esse outro ponto aqui. Perdão, tá, pessoal? Vou trazer da próxima vez de forma mais legível, tá? Vou fazer esse recorte aqui com mais qualidade. E aí o que acontece? São níveis distintos. Se este responde especificamente, o que está respondendo para esse nível não deve informação para esse nível. Automaticamente, quem está sob responsabilidade desse nível, vamos tratar assim, intermediário, são todas essas pastas que estão relacionadas a ela aqui. Automaticamente, ó, podemos observar que, ó, elas têm uma certa independência de não prestar serviço ou prestar informação, enfim, para o seu nível intermediário ou nível acima. Ela vai prestar, ó, e aí vem o outro nível, diretamente pro superintendente que presta informação para o secretário de Estado de Fazenda. E aí, quando a gente observa isso que a Cefaz fez, ela seguiu exatamente as implicações especificadas aqui pela teoria. Em apenas 4 estratos organizacionais, denominados níveis administrativos, então são 4 níveis administrativos, ó, 1, 2, 3, 4, distintos um dos outros, pois embora tenham atribuições administrativas semelhantes, elas variam em grau, em virtude da extensão da descentralização da tomada de decisão. Então, perfeito, ó. Variam em grau. Então, cada uma tem a sua responsabilidade e tem a sua descentralização seria, ó, ela está por mais que exista essa hierarquia, esse nível está descentralizado do nível acima. Da mesma forma que o nível acima ela não tem autonomia para cobrar o nível abaixo, porque ela está descentralizada do nível superior e ela está relacionada diretamente com o nível gerencial, vamos tratar assim. Aí aqui. E aí vamos para os problemas. Quais são os principais problemas? É oportuno ressaltar, às vezes, isso aqui é da teoria, tá lá na obra do seu Tadeu Cruz. Não existe uma definição clara dos limites entre os níveis, porque além da diversidade da denominação dos órgãos, de empresa para empresa, o próprio significado dos termos pode variar de tal forma que devemos ter cuidado em suas interpretações. Quando se trata do modelo que eu trouxe, que foi publicado hoje do Cefaz, olhando assim, parece que está tudo muito bem organizado. Entretanto, existe qual que é o problema? Pode estar no papel definido, mas ali, ó, como são muito relacionadas as pastas, o risco dos níveis não respeitarem, né, cada espaço que está determinado para a sua pasta. O problema pode tornar, vamos ver que tal, de tal forma, tá, principalmente nas discussões sobre políticas ou diretrizes das grandes funções das empresas ao longo dos níveis de componente da sua estrutura. Então está definido aqui, ó. Bom, o secretário da Fazenda está definido, aí quem responde abaixo dele. E aí podemos ver aqui, ó, eu dividi esse grupo, porque que acontece? Você concorda comigo que se eu pegar esse grupo que não está muito mais complexo, para eu definir uma divisão, né, em níveis hierárquicos,
Quer dizer, a própria Cefaz definiu que existe um grupo específico, onde tem um superintendente, do que mesmo assim eles mantiveram ele na mesma linha, numa linha horizontal. Não pegou esse grupo, no meu caso aqui tá à direita, e colocou ele abaixo, ou deixou ele todo misturado, né, junto com as demais pastas, enfim, houve essa separação. O problema pode tornar-se ainda mais complexo quando se processa alguma análise comparativa que envolve várias empresas do mesmo porte. No caso aqui, se a gente fizer uma análise de... Vamos lá, pegamos aqui... Esquece Cefaz, isso aqui, sei lá. Fizemos na primeira aula, John Deere, Case, né? E aí chega uma estrutura da John Deere aqui, metade dos funcionários, o pessoal que saiu da Case, que tinha uma outra linha de nível administrativo, enfim, eles vinham de uma outra política, e o que ocorre? O problema pode tornar-se ainda mais complexo quando se processa alguma análise comparativa que envolve várias empresas do mesmo porte, porque fala, eu estava numa estrutura lá que era muito melhor, tinha menos, o canal de comunicação era mais fácil, para eu chegar e levar uma informação para o nível, para a direção geral, eu conseguia, aqui tem muitos caminhos, e aí essa problemática, quando você tem que estabelecer a estrutura da empresa, ela tem a tendência de ocorrer. Outro aspecto relevante do tema em estudo é que ela abrange simultaneamente tanto o aspecto formal quanto informal da organização, sendo necessário denominar o comportamento dos administradores nos níveis hierárquicos. O que seria o aspecto formal quanto informal? O formal está aqui, tudo bonito, certinho, todo mundo sabe o seu espaço, sua atribuição, sua função, seu cargo, só que aqui, ó, vamos lá, o nível intermediário aqui, ele não está conseguindo responder para o superintendente. E aí, o que é o informal? Os quatro se unirem, um exemplo, e começarem a dificultar o andamento do que é delegado pela superintendência. Ou ao contrário, um exemplo que eu posso pegar 3 ou 2, normalmente vamos tratar como maioria, de 4 pastas, 3 se unem contra uma, falando, ó, o que ele está trabalhando não está fazendo funcionar as minhas, eu não estou concordando, e aí fala também, eu acho que o jeito que ele demora para decidir, para resolver, os seus colaboradores toda vez estão em atraso, e aí começa esse processo e aí quando está num formato em que não é da rotina, aí a gente trata nisso como uma organização informal que é estabelecida dentro da empresa, que foi comprovado primeiramente naquela experiência de Rantorn, e que acho que nós vimos nas nossas aulas, mas que na aula de TGA é certeza que vocês viram. Tranquilo, pessoal? Todo mundo aí? Todo mundo aqui, professor. Posso? Querem falar alguma coisa? Todo mundo já jantou, certeza, beirando as 9, tá todo mundo sentado ouvindo a aula, jantaram. Alguma fala? Tranquilo? O que vocês... Posso continuar? Pressa para ir embora não dá mais, já vai ser 9 horas. Já, ó. Quem vai pegar o último ônibus, ele vai ter que esperar até... Então, vamos lá. Ó. Do aspecto informal. E para gravar esse quadro, achando que já nós tínhamos problema suficiente, podemos acrescentar que em todos os níveis pode existir comportamentos que não ajudam a organização a alcançar suas metas. E aí, vamos lá. Eu acho que agora aqui a gente vai ficar mais relacionado com o dia a dia. São elas. Aí nos níveis, e aí, palavras do autor, níveis mais baixos, que a gente pode, num nível hierárquico mais baixo, seria assim, onde os níveis onde mais se obedece, né, do que se manda, mais a ordem de decisões vem de cima para baixo, então chega um momento aqui que vem descendo e aí você só tem que cumprir, e aí você não tem para quem delegar, não tem para onde correr, enfim. E o que acontece nesse momento, nesses níveis, que ele trata aqui como... Encontramos o quê? Nos níveis mais baixos. Encontramos apatia, indiferença e não envolvimento.
E aí os supervisores, gastando o servidor de primeira linha um tempo enorme tentando desvencilhar do problema e colocar-se entre a massa trabalhadora e o supervisor de segunda linha. Então, olha a dificuldade. Eu coloquei, acho que não está aqui. Pessoal, baixa, e aí podemos olhar não só com os olhos do... Eu coloco o dedo aqui como se estivesse tampando o slide, né? Não com os olhos do Cefaz, mas como se fosse uma instituição mesmo, e aí você está ali com baixa perspectiva, está há 4 anos, você sabe que você não vai ser um coordenador, para depois um coordenador de setor, para você se tornar um coordenador geral, para depois pensar em ser um superintendente. Seu salário tem, sei lá, 2, 3 anos que é 2, 3% por ano que aumenta, você não tem enfim, uma política de... E aí começa a ocorrer o quê? Essa apatia, indiferença, no envolvimento. E aí o seu supervisor aqui, e vamos lá, ó, vai gastar um tempo enorme tentando desvencilhar o problema e colocar-se entre a massa trabalhadora e o seu supervisor de segunda linha. Que aí o que acontece? O seu supervisor aqui precisa responder para o supervisor de cima, e aí ele precisa incentivar, vamos, pessoal, trazer uma perspectiva para esses colaboradores. E precisa responder para o seu superior acima. Como é que vem a cobrança? Falar, o que está acontecendo? Por que não está andando? E aí vem toda a pressão. Se é empresa pública, é um processo de garantia de estabilidade de emprego. Mas e para a empresa privada? A pressão é muito maior. E eu achei interessante quando eu trouxe o recorte do Cefaz, porque é uma pasta do governo relacionada diretamente à capital. Ela pode não almejar lucro, mas ela está direcionada, relação direta com o Tesouro do Estado. Da mesma forma, as empresas privadas, que a gente sabe que é o retorno, é cumprir meta de lucro, é reduzir custos, enfim. E aí essa pressão, ela é constante. Eu penso aqui, ó, não sei se veio agora aqui, tem aqueles representantes, eu vejo aqueles representantes de bebida, que vão lá tentar negociar, e aí às vezes tem meta para cumprir, ou vendedores assim de franquias, de pequenas franquias, vou pegar, sei lá, exemplos de catálogo, próprio. Eu vejo uma demanda, um boom muito grande com relação a Tupperware. Vocês concordam comigo? A Tupperware quase ocupou o espaço da Avon? Ou não? Estou fugindo um pouquinho do Cefaz aqui, só para a gente... Ou a Avon domina ainda? Como assim, professor? Você fala que a Tupperware vende mais que a Avon? Os catálogos hoje que predominam naquela distribuição, mais da Avon ou da Tupperware? Ai, sei lá, acho que eles vendem 2 coisas diferentes. Não sei, professor. Eu não compro a Avon, mas Tupperware... Tem os dois. Teria os dois, Ainda não é predominante, né? Mas vende bastante Tupperware, né? E a Avon não, a Avon já tem um mercado consolidado, né? Isso, aham. Mas aí, tá, ó, foi Juliana que comentou, quem falou comigo? Cláudia, desculpa, Cláudia, que eu tô só pela voz, não via. Bacana a sua fala, porque realmente são mercados distintos. Eu pensei só naquela questão da venda direta. Eu não relacionei, na hora que eu trouxe o exemplo aqui, a questão de produto. Então, se a gente pegar da Avon, quem está relacionado com a Avon ali? Natura? acaba que é da mesma empresa, né? Mas é o mais próximo, eu acho, tipo Boticário, essas coisas, né? Boticário tem catálogo também já de venda direta? Eu acho que já, se alguém tiver certeza aí. Mas não sei. Eu acho que já. Tá. Mas eu não gosto de comprar dessas revistinhas assim de catálogo, não. Certo. Mas ainda existe, né? Esse mercado, né? Existe bastante. Tem gente que, vende muito, né? Tem gente que tira o dinheiro do mês com isso. Porque a margem de lucro é alta, 50%, 40%. Isso. Só que tem toda a entrega da pessoa enfim, de assumir os riscos de prejuízo,
Para a empresa nunca há prejuízo, porque se naquele mês ela não pagar o boleto, no outro mês ela não recebe o produto. Então, é uma pressão muito grande. Aí, digamos que esse pessoal intermediário, eles respondem tem lá um coordenador que responde ao superior. E aí, o que acontece? Não estou conseguindo vender, a crise, e o pessoal não me pagou. E aí, o cara que distribui os catálogos começa a falar assim, como é que eu vou tirar essa apatia, indiferença, não envolvimento? Porque não adianta mais o produto, o preço, a qualidade, enfim, o prazo que dá dado para o cliente. Por que eu peguei esse exemplo? Porque se nós olharmos ali, vamos pegar ali uma empresa que faz produtos, alimentos congelados. E aí é um sistema de produção contínua. É necessário uma identificação muito rápida desse momento que envolve apatia, indiferença e não envolvimento. Porque acontece? Aquele sistema produtivo ali, ele é um constante. Quem vai montar quem está ali na montagem de um veículo ou de um sistema de produção em que cada um tem a sua parte que faz parte do processo, e aí volta aqui. Esse nível aqui que gerencia essas pessoas, eles precisam ter um olhar clínico muito aguçado, porque são sistemas que não há esse espaço para a apatia, a indiferença, o movimento, porque você precisa ali enfim, a esteira está passando na sua frente. E aí você pode pensar em N momentos no sistema produtivo, que seja ali de uma granja que vai separar o ovo ruim do ovo bom, ou que está embalando o panetone, e aí tem uma meta ali que está na esteira, que você tem que pôr o saquinho, passar o grampo. E aí, dá tempo para o colaborador pensar? Ele não está feliz, enfim. Então, essa identificação, aí por isso que eu peguei o exemplo da revista, porque exige esse tempo, né? É possível que a pessoa tenha esse tempo para que não esteja engajado na empresa. Nos níveis superiores, encontramos conformismo, desconfiança, incapacidade de aceitar novas ideias e temor de assumir risco. Isso é uma coisa que eu acho que é mais fácil de mensurar, porque conformismo chegou lá, não vou nem pegar o Cefaz aqui, mas vou pegar aqui o abaixo, o vice, né? Vamos tratar assim, o que trata diretamente com o dono da empresa. Já estou há 10 anos, já cheguei, não vou ser dono da empresa, já estou aqui no meu nível gerencial, sou responsável por todas as filiais, que automaticamente as filiais que estão, elas já me respondem tudo que acontece ali nas subfiliais, e aí o que acontece? Começa a ocorrer esse processo de conformismo. A desconfiança é aquele momento de será que algum deles quer puxar meu tapete? Ou aqui, será que eles estão realmente, as pastas que eu sou responsável, todos estão ali comigo, estão trabalhando comigo? Será que não tem alguém aqui que está fornecendo informação, que tem privilegiado comigo? E aí começa esse processo de paranoia. Automaticamente, o que vai ocorrer com ele? Já está na paranoia. Teve, enfim, um processo de conformismo. E eu trouxe um conformismo positivo, né? Já estou estável aqui, tranquilo. Mas tem aquele inconformismo, ou conformismo, estou aqui, não porque já estou bem, cheguei, não, para que eu vou trabalhar mais? Se eu nunca vou chegar aqui? Eu vou ficar onde eu estou, tal. É um conformismo. Vocês conseguiram diferenciar o conformismo? O positivo, não, tá aqui, eu sei que eu não vou chegar lá. E o negativo poxa, para que eu vou me esforçar mais se eu não vou chegar lá no topo? E aí, diante da desconfiança, a incapacidade para aceitar novas ideias é automático, porque já está na desconfiança, tudo ele vai querer uma resposta minuciosa, não confia em ninguém, não cria espaço. Enfim, o que mais que eles podem sugerir quando se estabelece essa relação aqui de não aceitar novas ideias e automaticamente esse temor de assumir riscos.
Algum testemunho? Quando a pessoa está muito tempo numa empresa, né, professor? Está anos e anos lá, e às vezes até aparece uma outra oportunidade melhor, mas ele, não, como já faz, está tão acostumado naquilo, né? Tão conformado com todo o processo, com o que faz, que às vezes ele fica com medo, né, de tentar uma outra coisa. Às vezes até por saber que é melhor, mas mesmo assim, por conta da comodidade, ele fica lá, né? Isso acontece. Perfeito. Perfeito. Esse exemplo, sabe, me fez remeter, acho que no final da década de 80, começo dos anos 90, que tinham bancários ali com 20 anos, de 15, 20 anos, passaram a vida trabalhando em bancos, e aí teve aquele processo de enxugamento das instituições bancárias, e aí eu conheci muitos eu falo assim, exagerado, mas 2, 3 pessoas que não consegui, tinha uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, porque eles fizeram aquilo por muito tempo, e aí tem isso, ó. Esse é o conformismo que eu posso dizer, aquele conformismo positivo. Não, já cheguei e tal. E aí o que ocorre? Para quem ficou, né? Criou-se essa hierarquia. Pois é. E aí tem toda essa dificuldade de falar, não. Pode falar, não entendi. Não entendi. Cortou. Não tô ouvindo, Ricardo. Meu microfone está muito ruim. Tá ouvindo agora, professor? Melhorou. Alô? Não, agora eu tô ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Então, só um último exemplo aí dessa questão de hoje nós comemoramos lá na empresa um funcionário nosso que completou 20 anos de Shark, né? E foi interessante que perguntaram para ele qual que era a expectativa dele, e ele falou várias coisas ainda, né? Depois de 20 anos de empresa, ainda tem expectativa para frente ainda, né? Fiquei assim bem impressionado com o que ele falou, né? Tá justamente em cima disso que você está falando. Que maravilha, hein? 20 anos, ó. Para uma empresa privada é mérito, né? Porque Pois é. não tem uma garantia, e até mesmo de existência da própria empresa, né? Não tem uma garantia. E aí bacana, porque ele está num momento oposto, né, do que a problemática que nós estamos apresentando com relação aos níveis. Eu não sei que nível ele está dentro da instituição, porque muitas pessoas têm um grau de satisfação. O grau de satisfação do indivíduo, ela é, como diz, do indivíduo. Muitos querem mais, outros se sentem bem naquele nível aquela posição dentro da instituição. Então, o que acontece? Não é nenhuma. A gente sempre. Não sei se vocês já ouviram, porque eu via isso na graduação, na minha graduação, que um prédio tinha um excelente porteiro que sabia fazer tudo que envolvia a atribuição dele de porteiro. Quando ele foi promovido a síndico, o prédio perdeu dois profissionais, né? Perdeu um excelente porteiro e ganhou um síndico abaixo do que se esperava dele, por ele ter aquela excelência como porteiro. Então, muitas vezes ocorre isso. Às vezes você fala, não, a pessoa está excelente naquilo, aí você pensa em estabelecê-lo num patamar elevado, acreditando que vai acompanhar, né, o grau conforme o grau de atribuição. E isso é de cada indivíduo. Não tem, o ser humano não é essa máquina. Cada um tem o seu modo de mensurar e sabe os seus limites para cada atribuição. Né? Que bom. Parabéns para o colega de trabalho aí, 20 anos. Eu falo porque o serviço público é muito simples falar 20 anos. Estou com 20 anos. O serviço privado é totalmente diferente. É um mérito mesmo, com certeza. Verdade. Existem também comportamentos que vão contra. Aí aqui nós falamos que vão comportamentos que não ajudam a organização a alcançar suas metas. E existem também comportamentos que vão contra o alcance dos objetivos organizacionais. E aí, nos níveis mais baixos, encontramos a esquiva dos deveres, estabelecimento de cotas mínimas de produção,
A redução do ritmo de trabalho e a burla dos meios enganosos, que é o burlar, né? Dos relatórios de produção. 4 pontos, mas isso aqui, quando se pensa quando você pode estabelecer de aspectos negativos contra os objetivos organizacionais, esses são alguns exemplos, né? Que esquiva de deveres. Isso aqui é como se fosse aquela reunião, cota mínima de produção. Hoje nós vamos produzir tanto porque não adianta produzir, porque nós não ganhamos por produção. Para que nós vamos produzir mais? Agora, se nós ganharmos por produção, aí começa, né? O objetivo organizacional já começa a mudar. Sei lá, vem aqui, ó. Tem lá a montadora de automóveis, de móveis da Gazin, aí sabe que se ele montar 2 guarda-roupas por dia, é a mesma coisa, ele vai ganhar a mesma coisa que ele montasse 1 guarda-roupa. Não tem diferença. O que começa a fazer? Eu não vou montar 2 por dia. Eu não ganho para montar, eu ganho por dia, eu vou montar 1. Não vai. E aí começa. Né? E aí, automaticamente, essa redução de trabalho, né? E aí você já entrou num caminho totalmente fora está desvirtuado, já está fora do que é o padrão da instituição. É meio caminho para você começar a burlar também os relatórios, até para tentar maquiar aquilo que você não conseguiu formalmente, né? Cota mínima, redução do horário, e aí você faz isso informalmente, mas no seu relatório não condiz com o que você realmente executou. Um exemplo pequeno que eu cuido muito, hoje eu tenho 18 internos costurando bola de futebol. E aí, 12, eles passam o dia inteiro só para costurar bola. A média é 2 bolas por dia. E eu estou uma semana acompanhando um interno, que ele só faz costura de bola, que ele só costura uma. E aí eu já passei pro meu chefe de trabalho, falei, ó, conversa com ele e dá mais uma chance de uma semana. Se ele não acompanhar os demais, que ele tem as mesmas condições, nós vamos tirar ele do trabalho, ele não vai ganhar, e aí ele vai perder também a remissão. Cada 3 dias trabalhados diminui 1 dia da pena dele. E aí está relacionado, e aí um exemplo que eu peguei no meu dia a dia, exatamente isso aqui. Ele fala, já estou aqui, eu às vezes não vou nem perceber que eu estou costurando uma bola por dia, deixa os demais que costura 2, para mim o que importa é a remissão. E na verdade, se ele não se atentar, no meu caso específico, ele vai perder todos os benefícios. E isso automaticamente acontece na empresa. Para trazer a Mariângela está aí? Estou aqui, professor. Não tem aquele repositor que passa o dia inteiro ali na seção de extrato de tomate e quando você vê ainda falta uma caixa? Sempre tem, professor. E fala, ó, esquiva do dever. E aí você olha, ele está sempre ocupado, mas ele não concluiu. E reduz, enfim, até o momento que ele fala, ó, fiz tudo. Tá tudo organizado, mas na verdade ele lançou no relatório, mas aí ele deixou para amanhã, ele guardou as caixas em outro local, dizendo que já tinha colocado tudo na prateleira, enfim. É um exemplo que a gente pode... Uma pena que ocorre isso, né, Mariângela? Sim, infelizmente. Nos níveis superiores, agora na Mariângela, encontramos comportamento, não que seja o comportamento, né? Só falar dos níveis. Encontramos comportamentos antiprodutivos, refletido em eficazes tomadas de decisões, administração por meio de crise, hostilidades interdepartamentais e administração por meio de implantação do temor. Então, esse momento aqui, eu correlaciono de certa forma, com essa dificuldade que ele já passa, ele já tem uma capacidade para aceitar a ideia. Não, tô vindo. Vou pegar o exemplo seu, Ricardo, mas de uma outra forma, tá? Como que é o nome do colaborador? Não sei se você pode falar. Seu José, vou falar aqui, pode ser? Tem algum José na sala? Tem, né? Cadê o Ricardo? Valendo nenhum ponto. Cadê o Ricardo? Quem tem um exemplo de colaborador aí, por favor, para mim? Vamos lá.
9h22 no meu relógio. A gente concluir. Não vale... Cadê o pessoal? Já caiu o sinal? Não vi? Não, caiu. Marlon, beleza, Marlon. Obrigado. Então vamos lá. Então vamos pegar o colaborador Leôncio. Não sou eu, um outro Leôncio. Cadê? Tá, já entrou no conformismo, e aí tô 20 anos. Para que eu vou aceitar nova ideia? Já estou no nível aqui que eu só respondo para o maior, para o superior, e aí tudo que eu falo para ele, ele aceita, e aí, enfim, tá tudo sob minha responsabilidade, tá caindo na cabeça dele, não tá vendo o que tá acontecendo aqui. E aí eu não aceito a ideia, e aí quando vem as propostas, é aqueles mais ousados, vamos que mexer nisso, vamos alterar aquilo, vamos trazer uma capacitação, enfim, e aí sempre é indeferido, que ele não quer assumir risco, ele não quer sair da zona de conforto. E aí o que acontece mais? Pulei. E começa a tomar, ele começa a ter o comportamento antiprodutivo, porque vem as ideias e aí eu não aceito, eu não quero mudar. E aí o que acontece? Me trazem um problema. Se você não mexer naquele espaço ali, no layout da parte de refrigeração, enfim, nós vamos ter problema de aumento de consumo de energia, seria interessante uma iluminação natural, e aí você não aceito, você tomou uma decisão antiprodutiva, que é o quê? Ineficaz. Fala, se eu tivesse parado, observado aquela sugestão, eu teria um retorno, eu evitaria uma despesa. Né? E aí minha decisão, nesse momento, ela se tornou ineficaz, baseado nessa sequência. E aí, quando eu quero trazer alguma mudança, eu começo nessa administração por meio de crise. Pessoal, olha, ele só foi ver depois no final. Se nós não resolvermos esse problema, ou enfim, não atingirmos essa meta, eu não sei se fim de ano nós vamos conseguir ficar com todo mundo, né? E aí começa. Administração meio de crise. A pressão, porque, a intenção era estabelecer aquela política de remuneração, enfim, os benefícios, mas, enfim, administração meio de crise. E aí, nisso, automaticamente, ocorrem as hostilidades interdepartamentais. Que é o quê? Além de eu criar todo esse movimento, eu tenho 4 aqui, no exemplo, 4 departamentos, e aí eu começo a falar, começo a cobrar algo aqui que não tem sentido, e aí eu me mando um documento para assinar que teria que ser para aquele dia, e eu atraso e jogo a culpa na pasta, enfim, N situações que a gente pode criar que são hostis, né, que aí não é nem relacionada ao grupo dele, mas são com relações a departamento. Esse departamento que está lá no chão da fábrica, que passou para o intermediário, e o intermediário, não, vamos levar lá para o superior, que a gente precisa realmente resolver, e ele, segurou, não resolveu, e aí, quando tem um novo feedback, aí ele, enfim, não, vou ver agora, mas aí normalmente não tem aquele tempo hábil para isso. Em exemplos, a gente pode estabelecer nisso. E além essa administração por meio de crise, a implantação do temor generalizado, que está relacionado, né, que além da crise em si estabelecida de futuro, criar esse temor de que, olha, esse mês nós vamos ter que mandar 2 embora. Esse mês, enfim, eu acho que uma sessão aqui nós vamos ter que fechar porque não está cumprindo. Então, e aí, enfim, cria todo esse caos na instituição. Diante disso, se vai dar tempo, vamos lá rapidamente. Nós estabelecemos 1 hora. Pessoal, são mais 8 slides. Deixa eu ver aqui. Nós temos 7 slides. Porque no 7 até o 15, 8 slides, correto? Próxima aula a gente termina, senão nós vamos até as 10, e aí também eu não posso
Pode ser, pessoal? Ou vocês querem continuar? Também vou estar aí, não tem problema não. Pode ser, professor? Não vai ser... A gente tem aquele acordo. Professor, semana que vem? Isso, Ludmila, vamos continuar, que aí a gente vai ter tempo. Ó, Jones, hoje ainda é segunda, é verdade, né? Até sexta, essa fala, brincadeira, tá, Jones? Mas é aqui, né? Hoje é segunda, ela vai... Opa, ó, o spoiler da... AD aqui. Cota mínima, né? Vamos estabelecer uma cota mínima de produção, porque senão chega na sexta, acabou com o aluno já, né? Brincadeira à parte, vamos aqui. Vou fazer a chamada. Vou pisar em Maracaju uma vez por semana agora. Agora eu vou monitorar. A partir de aqui. Eu acho que, se não essa semana, na próxima já, Ricardo, já começa. Eu vou relacionar com os meus orientandos. Minhas aulas com eles na sexta-feira, então eu vou estabelecer que aí eu vou estar no momento de, se eles precisarem de algum feedback, eu vou estar presente. Beleza. Mas também, para as demais disciplinas, ó, porque assim, ela não é estabelecida a presença por disciplina. É o docente, por exemplo, se eu vou num dia que é da minha disciplina na sexta, ela abrange todas as disciplinas que eu tenho agregado comigo, tá? Então não é especificamente só a da de sexta-feira. Então tem as duas de hoje, tem a de quarta-feira e tem a de... A Aline já não veio. Aline Pompeu, tá aí? Presente. Tô aqui, professor, presente. Opa, beleza. Se forem saindo já, boa noite, que eu não tô vendo, tá? Ana Carolina, tá aí? Não vi a Tô Ana. aqui, professor. Opa, beleza, Ana. André, não tá. Ariel, tá aí, Ariel? Não, né? Cláudia, tá aí? Tô, professor. Boa noite, Cláudia. Boa Daniel, noite. não tá. Emily também não vi. Gabriela, porque eu vi. Tá aí, Gabriela? Ou não tá? Eu vi demais. Ivanilza tá aí, né? Ivanilza. Jeane, tá aí? Tô aqui. Boa noite, Jeane. Jones também tá aí, boa noite. Boa noite. Jones Rojas não tá. José Emerson tá aí? Presente, professor. Boa noite. Ludmila. Presente, professor. Boa noite, Ludmila. Maria Ângela, boa noite. Boa noite, professor. Boa Até noite. semana que vem. Até semana que vem. Marlon, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até semana que vem. Mariana, eu não vi. Matheus, eu não vi. Natan tá aí, que eu vi que chegou. Natan, boa noite, Natan. Patrícia, eu não vi. Natan tá ainda aí, não. Ricardo, boa noite, Ricardo. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Até mais. Até mais. Roberto, eu não vi. Sandy, eu não vi. Suelen tá ainda aí, Suelen? Presente, professor, boa noite. Boa noite. Tatiane, tá aí, Tatiane? Presente. Boa noite, Tatiane. Boa Deixa eu noite. voltar aqui, encerrar a gravação. Boa semana a todos.